Bom dia, pessoal. Continuando aqui no nosso bloco de fungos, a gente vai partir para as micoses superficiais, abordando a pitiríase versicolor. E aqui, mais uma vez, tem o roteirinho que a gente vai seguir, né? Introdução e contexto, um pouco de histórico, as manifestações clínicas para a gente entender a importância dessa doença, o agente etiológico, né? Os agentes etiológicos, que tem mais de uma espécie, patogenia, diagnóstico e tratamento, tá ok? E eu vou manter sempre aqui na parte de cima, né? O item que eu estiver tratando para vocês se localizarem. Então vamos começar aqui primeiramente com a questão da introdução e do contexto, né? Essa aqui é aquela classificação que eu já citei para vocês na aula de dermatofitoses, que é preconizada pela Clarice Zeitz, que divide todas as micoses em superficiais e cutâneas, as subcutâneas e as profundas. A gente já viu que as profundas afetam tecidos internos e têm uma disseminação sistêmica, normalmente são adquiridas por inalação, a gente vai tratar delas no momento apropriado. As subcutâneas são adquiridas por trauma mecânico e tendem a ficar circunscritas ali nas adjacências da lesão, né? E as superficiais e cutâneas afetam a pele e os anexos, né? Que esse é o assunto dessas aulas aí do primeiro dia. E eu tenho as cutâneas, que são aquelas que geram uma resposta inflamatória, das quais eu tenho as dermatofitoses, candidíases e outras dermatomicoses causadas por outros fungos filamentosos que não são dermatófilos. As dermatofitoses a gente já viu na primeira aula, né? Então nós não vamos tratar aqui. As candidíases a gente vai ver posteriormente. E o assunto da aula de hoje são as superficiais, né? É uma micose superficial que é a mais importante de todas, né? Lembrando que as superficiais não geram resposta inflamatória. E eu tenho essas quatro aí, pitiríase versicolor, pedra branca, pedra preta e a tínia negra. Mas do que a gente vai tratar hoje aqui, que é a mais importante, é a pitiríase versicolor. Tá? Então é dela que nós vamos falar. E aqui vai um pequeno e rápido histórico sobre a pitiríase versicolor, né? Esses dois autores, o Aster e o Sluiter, eles isolaram a gente em 1846 e 1847. Ele foi isolado. O Malassez ele enfatizou que esse agente era um fungo em 1874. O Bailon denominou esse agente Malacésia furfura em 1889, então no final do século XIX. E o Castellani e o Chalmers, em 1913, denominaram esse fungo de Pityrosporum ovale. Então reparem o seguinte, eles estão trocando o nome do fungo, que foi proposto pelo Bailon, por Pityrosporum. A gente vai ver que isso vai dar bastante confusão aí ao longo do século XX. Em 1925, esse fungo foi isolado de um rinoceronte pelo Weidmann, no que seria o primeiro isolamento de uma malacésia em um animal, né? E ele chamou ela de Pityrosporum pachydermatis, porque foi isolado de um paquiderme, no caso de um rinoceronte, né? Esse isolado aí ele conseguia crescer nos meios comuns de micologia, ele não precisava crescer nenhum tipo de acréscimo, porque anteriormente as tentativas de se isolar esses fungos em laboratório falharam, a gente não tinha um meio apropriado para o isolamento. Mas nesse caso aí foi conseguido o isolamento desse Pityrosporum pachydermatis, que depois vai mudar de nome. E aí em 89, o Gale e o Mayer eles propõem uma unificação de todos esses agentes e todos esses nomes, né, em um único gênero, que é o gênero Malacésia, e eles propõem que eles sejam unificados numa única espécie. Aí, no caso, as espécies que afetam o ser humano. Então, ele propõe a Malacésia furfur para ser humano e a Malacésia pachydermatis, que seria a Malacésia animal. Então, esse é um grande marco que faz uma organização na nomenclatura, mas a partir daí não é exatamente confusão, né? Mas a gente vai ter uma fonte de novos nomes aí surgindo depois dessa simplificação proposta pelo Gale e o Mayer. Tá? Porque vão surgir outras espécies como estão aí. Sympodialis globosa, obtusa, restricta, slufia, dermate japônica, nana, yamatoensis e muitas outras vão sendo propostas ao longo do tempo. De forma que hoje a gente tem uma lista bastante grande de espécies de Malacésia. E o que esse
fungo causa nos seres humanos. Basicamente, ele vai causar lesões que não são inflamatórias, não coçam, não incomodam em nada, mas elas são lesões que provocam uma alteração de cor, ou hipopigmentada ou hiperpigmentada. Afetam várias partes do corpo, como está sendo mostrado aqui: tronco, ombros, parte superior de braços, pescoço, face, regiões de dobra e assim por diante. Tá? Então, é uma micose basicamente que tem um apelo estético, porque ela não provoca nenhum tipo de desconforto, dor ou incômodo para o hospedeiro. Aqui tem algumas lesões, então nessa foto aqui dá para a gente perceber que tem uma série de formações circulares hipopigmentadas aqui na face desse menino. Aqui a mesma coisa, lesões hipopigmentadas confluentes aqui nessa moça. Neste caso aqui também uma série de lesões hipopigmentadas que vão se fundindo, confluindo e formando lesões cada vez maiores aqui no dorso. E neste caso aqui eu vou aproveitar a imagem para falar dessa hipopigmentação. Tá? Por que acontece isso aí? A malacésia, e aí eu vou especificar mais a furfur, que é a mais importante para o ser humano. A partir do momento que ela aproveita das secreções lipídicas ali da pele, ela produz uma série de ácidos dicarboxílicos que acabam influenciando na melanina. Então, como é que isso se dá? Eu tenho aqui, nesse esqueminha, o que acontece nos melanócitos. Eu tenho a partir de transcrição de RNA mensageiro, produção de uma enzima chamada tirosinase, que vai acelerar, catalisar esse processo aqui da produção de melanina. Então, esses ácidos dicarboxílicos produzidos pela malacésia, eles acabam interferindo nesse processo. Daí que essas regiões da pele elas ficam hipopigmentadas. O que é interessante? Eu também posso ter lesões hiperpigmentadas como essas que estão sendo mostradas aqui. Vou trocar aqui a cor. Então aqui eu tenho lesões que são hiperpigmentadas. É o contrário do que eu mostrei no slide anterior. Por que isso acontece? Ninguém sabe muito bem porque que ocorrem essas lesões hiperpigmentadas, mas há duas hipóteses. Uma delas diz que você tem um espessamento da queratina, e isso daria essa noção de escurecimento. E existe uma outra que diz que a reação inflamatória induzida pelo fungo, ela afetaria aí os melanócitos, estimulando eles a produzirem mais melanina, ou a distribuírem essa melanina de uma forma diferente, que daria esse efeito de escurecimento. E aí a gente chega num ponto interessante para explicar o nome dessa doença, pitiríase versicolor, porque vejam só, eu tenho lesões hipopigmentadas, eu tenho lesões hiperpigmentadas, e em alguns raros casos existem relatos de lesões eritematosas. Por conta dessa apresentação muito variada, o nome da doença foi pitiríase de Pityrosporum. Então o nome acabou adotando o antigo nome do fungo, e o versicolor é porque eu tenho uma variação na cor das lesões. E aqui eu coloquei, ainda dentro da parte de manifestação clínica, mas isso se relaciona um pouco ao diagnóstico, algumas estratégias para você identificar esse tipo de lesão. Existe um sinal chamado sinal de Besnier, em que você raspa com a unha a lesão para você perceber a descamação dela. Então isso aí ajuda você a perceber que aquela lesão hipopigmentada está tendo descamação, e isso é uma coisa associada à malacesíase. O sinal de Zilieri, que está aqui embaixo, é um sinal em que você repuxa a pele, você estica a pele e solta. E aí você, quando faz esse procedimento, você evidencia melhor as lesões hipopigmentadas, que são as mais comuns. Tá? Então essa é uma estratégia clínica de você evidenciar essa alteração de cor aí. Adicionalmente a isso, ainda dentro da parte clínica, é possível usar a lâmpada de Wood? É algo que a gente já tratou aqui com os dermatófitos. E no caso das malacésias, a lâmpada de Wood, quando ela incide, ela produz uma fluorescência amarela.
Tá? E aqui, para finalizar essa parte de manifestação clínica, tem algumas patologias na dermatologia que se associa com as malacésias, mas não se tem certeza. Então, existe um grau razoável de controvérsia. Coloquei as três aqui, algumas foliculites, a dermatite seborreica e alguns tipos de dermatite atópica. Eu não vou me estender nessas três aqui, porque isso aqui é muito controverso, mas os autores citam que existem trabalhos que conseguem fazer associação, existem trabalhos que não conseguem fazer essa correlação aí. E com relação ao agente etiológico, que a gente já citou que existem hoje mais de um agente etiológico, inicialmente era só a Malacésia furfur, mas a gente foi descobrindo outras espécies. Tá? Essa tabelinha aqui, ela não é para ser decorada, evidentemente, mas é só para ilustrar o estado da arte aí, no caso da pitiríase versicolor. Eu tenho aqui a Malacésia furfur, que foi a primeira e é a mais importante. Tá? Eu coloquei aqui uma coluninha de principal hospedeiro e aqui outros hospedeiros. A Malacésia pachydermatis é uma malacésia que é importante basicamente para, para os animais, tá? E é a única que consegue crescer num meio saburo-simples, então ela não exige nenhum tipo de suplementação com lipídio, enquanto todas as outras, então Furfur, Sympodialis, globosa, obtusa, restricta, Slufia, dermatis e Amatoensis japonica, todas as outras, elas exigem suplementação lipídica. A Pachydermatis não. Né? E a Pachydermatis, ela tem alguma importância para seres humanos porque tem fungemias em neonatos. Então existem relatos de fungemias pela Malacésia pachydermatis. Então nesse sentido ela tem alguma importância. As que são as causadoras da pitiríase versicolor no ser humano são a furfur, a Sympodialis e a globosa em especial. Né? A furfur é a mais importante, como eu falei, mas a Sympodialis e a globosa também estão associadas. A malacésia obtusa, ela raramente é isolada de quadros clínicos em seres humanos. E a restricta e a slufia, elas foram isoladas somente como microbiota, sem associação com quadros clínicos. Outra característica das malacésias aqui, indo para o geral, elas são parte da microbiota normal. Ou seja, a gente encontra malacésia normalmente na grande maioria dos seres humanos sem lesão aparente. Tá? Então reparem aqui, em 97% dos indivíduos eu encontro malacésia no couro cabeludo e encontro em 92% deles no tronco. Então ela é bastante prevalente como microbiota. E um detalhe que eu já citei quando eu falei da tabela, é um fungo lipodependente. Qual que é o único que não é lipodependente? A Malacésia pachydermatis, que é aquela que só tem importância veterinária e muito raramente importância médico-humana, quando eu tenho alguns neonatos que sofrem infecção por ela. Tá? E com relação à patogenia, a gente tem alguns fatores predisponentes para o estabelecimento da doença. Né? Por que eu estou citando esse item? Porque a gente está vendo que a malacésia não é um agente que está numa fonte ambiental. Não é alguma coisa que a gente vai adquirir quando vai nadar no rio, quando pisa num prego ou quando bebe água contaminada. Não, ela está no nosso corpo já, mas ela vai crescer de uma forma desproporcional, causando aquelas alterações estéticas quando tiver um desequilíbrio. Então existe uma série de fatores aí que são predisponentes ligados à idade, sexo, raça, predisposição genética, oleosidade da pele, hábitos, desnutrição, gravidez, diabetes, síndrome de Cushing, corticoide-terapia prolongada, contraceptivos e imunodeficiências em geral. Tá? Então, aí tem uma série de artigos que relacionam algumas coisas com mais aparecimento da malacesíase. Alguns autores não veem correlação com algumas coisas, então, por exemplo, idade e sexo é visto em alguns autores e não em outros, então isso é mais polêmico. Né? Mas outros, como por exemplo, oleosidade da pele, sim, existe uma correlação aí, o tipo de oleosidade e o crescimento exacerbado da malacésia. Com relação ao diagnóstico, ou seja, como é que a gente faz o diagnóstico dessas
dessa doença, a gente já viu ali na parte de manifestação clínica algumas coisas com relação ao tipo de lesão que a gente pode fazer para evidenciar a lesão. Mas o diagnóstico microbiológico aqui, como é que ele vai ser feito? Eu sigo aquelas etapas já bastante conhecidas da gente, né? Exame direto, semeadura, isolamento e a identificação. O exame direto, o que vai ser feito? Um raspado da lesão, e aqui mais uma vez, raspado superficial, não vai tirar sangue, é só para retirar a camada de queratina mais superficial, que elas crescem ali. Posso usar um outro método que é chamado de sinal de Porto, em que você vem com uma fita durex, gruda na pele da pessoa, tira essa fita durex e coloca numa lâmina com corante. Então o fungo ele fica aderido à fita durex. Você bota, claro que tem que ser uma fita durex transparente, né, não opaca. Né? Você gruda essa fita durex numa lâmina com corante e você consegue observar as estruturas fúngicas relativamente bem preservadas. É uma técnica muito simples, né, muito engenhosa e que funciona. A gente pode usar corantes como o azul de lactofenol, né? Nesse caso seria apropriado. Se eu coletar o raspado, eu posso colocar numa lâmina e depois corar pelo GRAM ou usar hidróxido de potássio como um clareador, tá? Porque a gente tem que lembrar que vão ter escamas de pele com queratina e essa queratina ela é opaca, tá? E o que eu vou observar nesse exame direto? Então, basicamente, a gente está falando de uma levedura, né? Então, eu vou observar células leveduriformes que vão estar agrupadas de forma muito semelhante a um cacho de uva. E, adicionalmente a isso, eu vou observar fragmentos de pseudohifas, curtos e grossos. Então, agora vamos recordar. A Malacésia furfur, em especial, ela é um fungo dito polimórfico. Por quê? Porque eu tenho a estrutura de levedura, que é a que predomina, que é encontrada grande parte das vezes, mas ela pode apresentar simultaneamente essa estrutura meio de pseudohifas grosseiras aí, curtas e grossas. Então a gente não categoriza ela como dimórfico, porque você não está tendo uma alteração morfológica via temperatura, né? Ela está apresentando as duas morfologias simultaneamente. Então o termo mais adequado e correto é polimórfico, que é o termo que os micologistas estão usando atualmente. Aqui é uma imagem justamente disso. Então, nessa parte de cima, ó, eu tenho as células leveduriformes redondinhas, parece estar lembrando um cacho de uva. E aqui embaixo eu tenho algumas estruturas filamentosas, grosseiras, curtas, né? Não tem muita continuidade, junto com essas estruturas arredondadas aí. A mesma coisa a gente consegue ver nesse próximo slide, que foi corado por coloração de GRAM. Então eu tenho células redondas aqui e alguns trechos curtos de hifas. Deixa eu trocar a cor aqui. Então eu tenho trechos curtos de hifas por aqui. Tá? E aí uma pergunta que é necessária no caso da malacesíase, né? Ela é parte da microbiota. Isso significa que se eu pegar uma pessoa saudável, fizer um raspado de pele, eu posso encontrar malacésia. E isso não quer dizer que ela está causando um quadro clínico naquela pessoa. Então, como que eu posso associar o que eu vou enxergar com o quadro clínico? Será que é o agente etiológico ou será que é a microbiota, né? Trocando em miúdos. Então aí a gente tem que se lembrar de algo que é fundamental na microbiologia, que são os dois grandes aspectos sempre que a gente isola um agente. O aspecto qualitativo, né? O que eu isolei, quem é o agente. Às vezes o qualitativo ele não é esclarecedor, que é o caso da malacésia. Simplesmente encontrar a malacésia não quer dizer que ela seja o agente etiológico. Mas o aspecto quantitativo, sim, neste caso vai me ajudar. Por quê? Porque naquelas pessoas em que ela é microbiota normal, ela está num baixo número. E naquelas pessoas em que ela está causando lesão, que ela está causando aquelas alterações, ela está num grande número. Então eu vou precisar avaliar esse exame direto qualitativamente para ver se eu acho agente, isso é evidente. Mas eu vou precisar avaliar quantitativamente. De que forma que isso é feito, né? Na população sadia, se constatou por alguns autores, principalmente pelo Cidrin, que, em geral, você encontra menos de 10 leveduras por campo microscópico. E 90% da população tem menos de 3 leveduras.
tá? Então eu tenho bem pouquinho. Se eu pegar uma pessoa sadia, raspar a pele, eu consigo contar 3 leveduras num campo, né? Em geral, 3, 2, 1 levedura por campo. Já quando eu pego a população que está com pitiríase versicolor e faço um raspado das lesões, eu vou encontrar que eles têm mais de 10 leveduras por campo microscópico e a imensa maioria tem mais de 20, ou seja, é uma profusão de leveduras. Então a diferença quantitativa aqui é bastante evidente e isso é um ponto importante para a gente poder fazer essa avaliação. A gente segue para a semeadura e isolamento, que nem sempre é feito, dado que a doença ela tem características muito peculiares, né? E o exame direto ajuda a elucidar bastante, mas em alguns casos seria bom fazer a semeadura e isolamento e a identificação por questões epidemiológicas. Tá? A diferença é que aqui, com relação a outros fungos, eu preciso usar um meio acrescido com lipídios especiais. Frequentemente o que se usa é um meio saburô acrescido de azeite de oliva. Tá? Isso dá conta de crescimento da Malacésia furfur muito bem, que é a principal delas. Né? Lembro de um colega de pós-graduação que usava azeite de oliva e me dizia que tinha que ser azeite de oliva português, senão ela não crescia. Então ela era bastante exigente. Tá? Mas é possível ter o crescimento dela com azeite de oliva, ela não cresce só no meio saburô simples. Eu tenho a possibilidade de comprar meios sintéticos, como o meio Dixon, só que aí são meios bem mais caros, né? Embora eles já tenham bem especificado todo tipo de lipídio e todo tipo de espécie que é capaz de crescer naquele meio. Aqui é uma colônia da Malacésia, tá? Ela tem uma característica de ser cremosa, bege e seca, como está sendo mostrado aqui. E a identificação dela passa obviamente pela morfologia, então eu teria que retomar aquela tabela, porque tem pequenas diferenças morfológicas de uma espécie de Malacésia para outra, tá? Mas aqui eu vou dar como um exemplo a Malacésia furfur, que é a mais importante para nós, que ela tem esse brotamento único em base larga. Então, a partir da cultura, eu consigo enxergar essa formação que parece uma pegada, na minha opinião, né? Que o pessoal chama de sapatinho, ou de garrafinho, ou de pino de boliche. Mas, para identificar a rigor mesmo, já que eu tenho outras espécies e muitas podem se confundir, eu tenho que fazer uma prova de assimilação de açúcares, de lipídios, desculpem, tá? E eu preciso fazer provas moleculares. Por quê? Porque algumas novas espécies, como a japônica e a matoensis, não são passíveis de serem identificadas por critérios fenotípicos. É só por critério molecular. Então, hoje em dia, está se preconizando que se façam provas moleculares. Aqui é um esqueminha muito simplificado para a identificação das principais espécies. Então, olha só, a partir do momento que eu tenho o isolamento de uma levedura, se ela conseguir crescer num meio saburô simples, não é nenhuma das lipodependentes, é Malacésia pachydermatis, ponto final. Se ela não conseguir crescer, eu faço a prova da catalase. Catalase negativa eu tenho duas espécies, a restricta e a dermatis. Catalase positiva eu tenho outras espécies que eu vou identificar de acordo com os lipídios que elas conseguem assimilar. Tá? Não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, o pessoal usa uma série de twins, né? Twin 20, 40, 60 e 80, que são composições lipídicas diferentes. Tá? E aí você faz uma chave de classificação para chegar em espécies. Como eu falei, tem uma série de outras espécies que só por biologia molecular. E o tratamento, por final, né? Normalmente essa doença tem uma evolução que se estende por muito tempo e é chata de tratar, então ela é muito recidivante. Tá? E muitas vezes você precisa tratar sucessivamente para conseguir algum resultado. E aí, dentro do tratamento, eu estou só colocando um pouco de prevenção, né? É bom que a gente oriente ali o paciente a ter alguns hábitos que evitem provocar desequilíbrio na relação do hospedeiro com a microbiota para que a malacésia não se aproveite e cresça. Então, hábitos como passar muitos produtos que alteram a microbiota é uma coisa ruim, o uso de cremes pode ser uma coisa ruim, falta de higiene pessoal ou a manutenção da pele muito úmida também provoca alteração na microbiota.
microbiota e no pH da pele, e pode favorecer o crescimento da malacésia. Já na parte de tratamento especificamente para pacientes que estão com as lesões, a gente tem alguns agentes ceratolíticos, então eles removem restos de queratina, então eles ajudam a tirar um pouquinho do substrato aí para malacésia, então o hiposulfito de sódio, o sulfeto de selênio, eles têm meio que um efeito de simular a descamação da pele e eliminar o excesso das malacésias, tá? E por fim eu tenho tratamentos aí com drogas que atuam diretamente na malacésia. Idealmente se começa com tratamento tópico, né, com derivados imidazólicos, e eventualmente eu evoluo para tratamentos sistêmicos, com drogas por via oral, caso não se resolva ali com tratamento tópico. Né? Aí eu citei alguns antifúngicos utilizados, cetoconazol, itraconazol e o fluconazol. Com isso, a gente chega ao fim aqui da aula, que é bastante enxuta. Vocês vão ter uma testagem relacionada à pitiríase versicolor e depois a gente vai ter aula síncrona para tirar dúvidas, responder a testagem e debater aí alguns aspectos da aula. Tá ok, gente? Então, até lá.